Roninho, Roninho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar com o meu professor de mandarim, o Lao Shi. Lao Shi é professor em mandarim. Eu costumo chamar ele assim, então sempre que você ouvir eu falando do Lao Shi é porque eu estou falando com ele. Ele vai contar um pouco da história dele, como que foi aprender tantos idiomas. Ele não só dá aula de mandarim, mas como ele também fala mais de 10 línguas. Então ele vai falar da história dele, da trajetória dele, algumas dicas de estudo também. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e deixa aqui um comentário que você está mais ansioso para saber. Vamos lá ver como é que foi. Como dá pra ver, as aulas acontecem presencialmente na própria casa do Lao Shi. Ele não gosta de aula online, ele acha que não tem tanta eficiência, e eu concordo porque já fiz algumas e realmente a aula presencial é muito melhor, principalmente para idiomas e para uma língua tão complexa quanto o mandarim, que precisa aprender bastante sobre todos os símbolos que são os ideogramas e toda a complexidade por trás dela. Então ele tem o quadrinho dele, que ele sempre vai escrevendo, e eu tô sempre anotando, porque eu adoro anotar e fazer minhas próprias anotações e ter o meu caderno bem bonitinho, para sempre estar acompanhando o conteúdo. As aulas presenciais acontecem aqui em Florianópolis e, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição o contato dele para você chamar, perguntar direitinho como funcionam as aulas, questão de valores, de agenda e também, quem sabe, marcar uma aula experimental. Agora vocês vão acompanhar um trechinho da nossa conversa em mandarim, com ele falando um pouquinho da história dele, a gente conversando, e depois, no final, vai ter também uma outra parte da conversa em português, onde ele vai falar mais um pouco da história dele, dar dicas de estudo, como que ele fez para aprender tantas línguas, que ele fala mais de 10 línguas, e também a opinião dele sobre como que as inteligências artificiais podem ou não influenciar o aprendizado de línguas e como isso pode afetar positivamente ou negativamente um possível posicionamento no mercado de trabalho. O Lao Shi tem muita história para contar, eu adoro ouvir ele falar e conversar com ele, então ficou praticamente um podcast, mas assistam até o final, porque tá muito bacana, tem muita coisa legal e dá para aprender já algumas coisinhas. Espero que gostem. 这是我的书，很漂亮，这个呢，谢谢。你的中文的书呢？老师的中文的书，老师的中文的书，好极了，很好。老师这个都写了，老师熟悉的写都的很词。你有一个中国人朋友？有，Florianópolis市有2个人，中国人。2个人。跟你们总是说中文，你几年学中文我学中文？3年，我觉得3年，你才学4年， 10年， 4年，真的吗？真的。哇！所以你觉得中文很难？还是容易，老师知道中文很难，不容易。老师学中文几年？老师才学中文差不多了35年，因为我的女儿Ana Paula姐姐，Sara 妹妹，Ana Paula 姐姐35岁，所以老师学中文
生喜无年到今天。明白了？明白了。老师可以说7语。老师可以说英语、意大利语、espanhol语、日本语、汉语。韩语，também é pronúncia. E 汉语中文 e 汉语 coreano. Han语é 中文 e 汉语 coreano, né? Falando rápido é... Chasso tem ar turco e tem ar russo. Russo chuanda. Aí. 我也说法语。你我知道，你也可以说法语。我要去法国说法语。你去了法国？我要去。我要去，我要去。我的女儿 Sara， 妹妹，现在她做了29岁，她工作了。我的朋友，中国人朋友2年，所以他知道一定要说中文、英语与韩语。韩语一定要。Ana Paula， 不会说，就说不会。什么时候我是孩子，13岁了。妈妈不说，老师日本人跟工作开始回国饭店，所以他是日本人。差不多了，我们都说日本语。老师开始说日本语，学日本语，Porto Alegre。然后老师去了São Paulo， São Paulo Liberdade， 我很喜欢。Liberdade很有名。日本人、中国人、韩国人老师饭店，还有餐厅工作。7年老师去哪儿工作？在哪儿嘛？老师每天说了英语、法语、日本语、韩语与espanhol语。这个餐厅老板是中国人，他会说日本语、普通话、英语，他很喜欢我，所以老师来了Florianópolis。以后Tubarão在那了，我知道我的老婆换了，然后我们去São Paulo，所以1年以后老师日本去了工作，然后去中国、韩国，然后上海、香港。和英国，然后意大利，还有Espanha，然后Portugal，然后巴西来，所以很好。Uma dica assim para quem quer começar a estudar algum idioma, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Isso é muito importante, muito importante. Aprender que nem criança, né? Você tem que se preocupar primeiro em escutar, ouvir, aprender que nem criança. Não tentar saber o que está escrito, o que diz, o que é isso, o que é aquilo. Travar o cérebro, né? E repetir várias vezes a mesma palavra. Né? E formar, já no começo, já começar a formar frasezinhas, pequenas frasezinhas. E repetir também várias vezes, né? Sempre sem a preocupação de, o que é isso? Como é que se diz isso? Como é que se diz aquilo? Isso seria um dos primeiros passos. Outra é escutar esta língua, mesmo que não esteja entendendo nada, né? Eu fazia muito isso.
Assistir filme, assim? Assistir filme, mesmo sem legenda, sem nada. Eu tenho bastante exemplo disso, porque sabe que eu aprendi tudo sozinho, né? Tudo sou autodidata, né? Sou autodidata. Já formei um monte de aluno em inglês. Hoje trabalho em empresas, já sou quase aposentado falando inglês em empresa americana, essas coisas. Tenho alunos que começaram do zero, chinês, tem alunos já ganhando dinheiro na China. Bom, então, quando eu comecei a aprender inglês, eu deveria ter mais ou menos isso, uns 14 anos. 12, 13, 14 anos. Num radinho de pilha, onde eu morava não tinha televisão, não tinha nada. Era um radinho de pilha pequenininho, e naquele tempo a gente pegava no radinho de pilha ondas curtas, a gente chamava de ondas curtas, né? E eu pegava a rádio, a televisão da Inglaterra, uma novela, então eu ficava escutando, e tinha que ser de madrugada, no horário que era lá da Inglaterra, de dia. 3, 4 horas da madrugada também eu pegava o radinho e ficava assim no ouvido, né? Porque eu já gostava, né? Então eu ficava assim escutando no ouvido. Depois de um tempo assim, eu já sabia o que queria dizer na novela. Era uma novela. E eu acompanhava os capítulos da novela. Mas com um tempo eu já sabia o que eles queriam dizer. Não sabia falar, não sabia nada. Mas entendia o que eles estavam falando, né? E daí, depois disso aí... logo no começo que eu comecei também, que eu fui morar em São Paulo, com 18, 19 anos, eu escutei um cara lá nos Estados Unidos dando uma aula na faculdade explicando sobre isso, como é que funciona o nosso cérebro para aprender idiomas. Tem que ser igual a criança, tem que aprender igual a criança, né? A criança aprende a falar primeiro, depois a escrever. Então não adianta a gente ir para a escola aos 7 anos para aprender a escrever, não, tem que saber falar bem. Aí eu fazia isso nesse radinho. A outra coisa que eu fiz foi, comecei a trabalhar com japonês. Com pessoas nativas, né? Com pessoas nativas, eu comecei a me interessar, eu disse, por aqui mesmo. E também eu tinha começado a praticar karatê. Eu fiz 50 anos karatê, né? Dei aula, fui mestre de karatê, né? Ensinei muita gente, muita gente. Karatê. Então, por que no karatê? O karatê era tudo em japonês. Eu ficava escutando, eu ouvia o professor na escola, ele falava tudo em japonês. Era japonês, ele falava tudo em japonês. E eu entrei no karatê com a intenção de aprender o japonês e acabei aprendendo karatê bem também, né? Gostei. E foi minha vida, o karatê foi praticamente a minha vida. E daí, por isso que eu fui morar em São Paulo, por isso que eu consegui ir para o Japão. E aprendi. Eu praticamente teve uma época que a minha segunda língua era o japonês. Que aprendeu desde novo também. Eu era fluente em japonês. Eu praticamente sou fluente em japonês, bem melhor que o chinês. Japonês eu não preciso pensar para falar, não preciso usar as palavras para falar. Falo natural. Então, aí tinha o sonho, então vou morar em São Paulo, que é na colônia japonesa. E aí, então, todas as lojas eu entrava, perguntava, ficava enchendo o saco, perguntando, escrevia, assim. Eu ia à noite, de madrugada, gastava um dinheirão, eu ia comer, jantar nos restaurantes japoneses, para ficar bem pertinho da dona ali do restaurante, tinha um que eu já ia sempre. Então, tudo eu ia perguntar para a senhora, eu levava um papel, levava uma caneta, tudo eu perguntava. Até um dia que eu consegui entrar na escola, numa escola de japonês, tipo faculdade de japonês, né? Eu entrei lá em São Paulo. Então, assim, então eu me interessava, né? Eu ia nas lojas, eu ficava na rua escutando as conversas dos outros, ficava escutando. Então, escutar, esse é o primeiro segredo, escutar, mesmo que tu não esteja entendendo. Um filme em inglês, fica lá escutando. Eu faço isso, russo, alemão. Então, eu desde pequeno, eu fazia amizade com os mormons, para ir na igreja para ficar escutando eles falar inglês. E às vezes eu encontrava os mormons aqui, né, em Florianópolis, na rua, eu levava eles para almoçar na minha casa.
Eles comem assim, né? Onde eles me convidam, eles iam para comer, né? Então eu levava os mormons para comer na minha casa para ficar falando inglês com eles. Então é por isso que eu consegui aprender sozinho, porque eu sempre procurei também aprender com nativo, né? Aí meu último plano foi esse, ir para São Paulo, que lá eu teria mais condições de falar com chinês, japonês. Esse hotel que eu falei que eu trabalhei, que a chinesa gostava muito de mim, eu conheci por causa do meu professor de japonês. Então eu passava muito tempo nesse hotel, porque tinha muito japonês, tinha muito estrangeiro, era bem no centro de São Paulo, né? E eu era muito amigo da dona, então ali eu usava bastante a língua e escrevia. Tudo que eu queria ouvir, eu escrevia. Mesmo que não entendia nada, mas escrevia. E ficava escutando música, escutava no rádio, vendo os filmes na televisão, tudo em japonês, até hoje. Mas lá eu sabia que eu ia conseguir aprender chinês, aperfeiçoar o japonês, ia estar no meio, né? O inglês, aí comecei a estudar inglês, e como eu trabalhava já com eles, eu que levava os filhos para fazer o chinês. Eu que acompanhava os filhos né, de guarda-costas. Era professor de karatê, mas eu já sabia falar japonês, já sabia ler as letras em japonês. E eu ficava na aula de chinês olhando, e daí tudo que o professor escrevia eu já sabia. Só não sabia falar, mas daí eu fui aprendendo, aí fui me interessando. Aí fui escrevendo, eu escrevia daí em chinês e depois com japonês eu descobri o que era que estava escrito. Então aí eu comecei a aprender chinês. Com os guris, com as meninas. Aí depois os meninos foram embora aos Estados Unidos de novo. Aí eu já estava aí casado, eu trouxe minha mulher para cá porque eu ia para o Japão, consegui ir para o Japão, né, trabalhar lá no Japão. Aí peguei outros professores de chinês, né? Professor que falava chinês, inglês e japonês. Então eu comecei a aprender chinês. Eu já sabia japonês, já sabia inglês, já sabia espanhol. Depois ainda. Até hoje o Lauxi estuda muito línguas, prepara as aulas para os alunos. Nossa, não é fácil. Tem aluno que dá dor de cabeça para preparar a aula, que é muito difícil, né? Você tem que combinar os rantos, eu tenho que saber qual é os rantos que não está dominando, está aprendendo, já aprendeu. Então tem o Henrique, por exemplo. O Henrique já está no nível 6, já fala rápido, fala bem, né? E também ele está no nível 6, e aí os rantos que ele já aprendeu, que não aprendeu, aí tem combinação de rantos, tudo bem complexo, né? Bem complexo. Aí eu fui aprimorando, aí eu vim de novo para Florianópolis, entrei aqui na UFSC, eu fiz espanhol na UFSC, lá em Tubarão eu fiz português, faculdade de português, estudei muito. Só um detalhe. Eu com 19 anos, eu já sabia praticamente falar bem inglês, japonês, mas era analfabeto, não tinha estudado ainda. Não sabia português direito, não sabia ler direito. Não sabia disso? Que eu lia, não entendia. Aí que eu comecei a estudar sozinho, né? Conheci uma mulher dona de uma academia em São Paulo que me ajudou a entrar no Objetivo, que chamava Objetivo em São Paulo. Acho que ainda tem. Ainda tem, né? Eu acho que deve ter, é muito famoso. E aí para fazer o vestibular na USP. Aí estudei 2 anos naquele cursinho, não conseguia passar na USP. Não tinha estudo, não tinha nada, né? Aí depois que eu fui morar no interior de São Paulo, Araçatuba, né? Aí eu fiz português de novo, fiz educação física uns tempos, né? Mas os idiomas sempre sozinho. E não largado, sempre. Rádio, televisão, filme, sempre. Aqui as apostilas eu fiz sempre sozinho, tudo sozinho. Tem muitos chineses que pensam que tem isso aqui na loja para comprar, mas não tem. E outra coisa, eu fui obrigado a fazer, não tem a gramática, não tem livros com gramática. Não tem professor chinês justamente por causa disso, porque eles não sabem a gramática. É difícil deles próprios para explicar para o português e para passar para o português, eles não sabem. Né? E para explicar em português a gramática deles, eles não sabem. Então, tudo isso aqui eu fiz. Essas apostilas já pensaram que é chinês que faz, já pensaram que é na China que compra.
Não, sou eu mesmo que fiz. E por causa dos idiomas, Bruno, por causa dos idiomas é que eu consegui uma passagem para ir para o Japão. Uhum. E com os idiomas eu consegui trabalhar em vários hotéis e em vários restaurantes por causa dos idiomas. Então, com os idiomas eu sempre tive emprego em turismo, em restaurante, em hotel. Então, todo país que eu ia, a primeira coisa que eu ia era num restaurante. Eu vou garantir a comida. Trabalho aqui de garçom, aqui garante a comida. Mas fora do Brasil a gente ganha muito gorjeta. Foi isso. Então, as minhas línguas todas foi na prática. Que é o melhor jeito de aprender, né? Que é o melhor jeito de aprender, exatamente. Eu fui aprender japonês na colônia japonesa. Depois fui morar com os chineses, com essa chinesa aí, com essa família chinesa. Foi onde eu comecei a aprender o chinês, né? E ao mesmo tempo a minha família toda é aqui de Criciúma, Içara, Uruçanga. Então ali eu falava muito italiano. Uma época eu fui trabalhar para a nossa igreja, aqui em Blumenau. Por que eu fui trabalhar em Blumenau? Para me falar com os alemães. Eu fazia amizade, então eu entrava na casa dos alemães já falando alemão e tinha uma época que eu falava muito já alemão também. Daí foi isso meu. Não foi professor que me ensinou o idioma. Mas aí o Lauchi se tornou professor. Aí se tornou professor, sim, já dei aula de português, já dei aula de inglês. Dei aula de inglês há muito tempo, não gosto. Eu gosto de chinês, de japonês, de línguas asiática, eu gosto das línguas asiáticas. Agora a tecnologia está muito em alta, né? Inteligência artificial, e estão dizendo que vai ter daqui a pouco tradução instantânea, né? Sim. O que o Lauchi pensa sobre isso, assim? Qual que é a importância de continuar aprendendo outras línguas? Fora quem gosta, né? Porque quem gosta vai continuar aprendendo, mas qual que é a importância de saber falar outros idiomas? Qual é a importância? Para mim, hoje, do jeito que o mundo é globalizado, e principalmente essa língua aí, japonês, chinês e coreano, e inglês, né? Inglês é o carro-chefe. Tem que aprender inglês, tem que saber o inglês. Mas hoje a importância da língua hoje é os tipos de emprego. Para ganhar mais, tudo depende de idiomas, de línguas. Então o Lauchi acha que não vai perder valor só porque tem uma inteligência artificial que traduz? Não, em relação ao conhecimento, ao conhecimento artificial, ao uso da tecnologia para os idiomas. Não, isso aí não vai tirar. Não vai tirar. Você vai ter que ler. Por exemplo, lá na China, no Japão, você vai encontrar o celular, ele vem com PIN nos teclados. Então, tu tem que saber os PINs, tu tem que conhecer os PINs. E dos PINs, ele te remete aos HANTs. E daí tu tem que conhecer os HANTs, aí tem que estudar os HANTs. Eu vou no Google Tradutor, eu vou lá naquele meu dicionário e vou no outro dicionário que eu tenho. Dicionários completamente diferentes um do outro. Se não for escrito da mesma maneira, mesmo PIN, eu não aceito. Eu comparo, tá entendendo? Então, acho que era isso. Era isso. Xexê, Lauchi. Bucante.